Vamos a mais um vídeo aqui no meu canal de Educação de Filhos. E hoje eu queria trazer um assunto que é muito importante. Na verdade, é uma grande ajuda que nós podemos ter no sentido de conhecer melhor os nossos filhos, educá-los melhor, fazê-los se sentirem mais amados e seguros e colher o fruto, de uma educação quando as crianças estão se sentindo amadas, acolhidas e seguras, que é totalmente diferente. Ficam crianças mais tranquilas, menos desobedientes, com menos episódio de birra, de estresse, de frustração. Então fica aqui que eu vou falar hoje sobre o tanque de amor da criança e se você tá sabendo encher o do seu filho ou não. Para começar, eu vou te explicar um pouquinho de onde veio esse termo, tanque de amor. Bom, o conceito, de maneira geral, ele já foi utilizado por mais de um autor, no sentido de que se trata das necessidades afetivas da criança que precisam estar o tempo inteiro sendo atendidas, tá? Mas o termo específico, tanque de amor, ele foi criado pelo Gary Chapman, que é um autor de livros. Ele foi conselheiro de casais por muitos anos, viajou os Estados Unidos inteiro, deu palestras, teve o seu livro, que é As 5 Linguagens do Amor, traduzido para não sei quantas línguas, mas muitas línguas, na verdade foram poucas línguas que ele não foi traduzido, e sempre um best-seller. Ele era focado em casais, ele era conselheiro de casais, e ao longo de vários anos acompanhando casais, ele foi percebendo que existia ali alguns pontos em comum, que acabou descobrindo, ele na verdade nomeou como as linguagens de amor. E o que seriam isso, Seriam formas como cada um costumava demonstrar o seu amor e perceber o amor do outro, E aí ele chamou de linguagens de amor. E isso ajudou milhares de casais no mundo inteiro. Com os seus livros, que chegou em muitos lugares do mundo e começou pelas palestras, pelos acompanhamentos que ele fazia, pelos seminários. Ele fazia seminários nos Estados Unidos inteiro e ajudou muitos casais a evitar uma separação, se entender melhor, enfim, melhorar o casamento de muitos casais a partir desse conhecimento. E assim foi por vários anos, O livro dele, como eu falei, As 5 Linguagens de Amor, é excelente, inclusive super indico para os casais aí, papais e mamães, leiam, porque ele realmente é maravilhoso. Ele começou a perceber depois, nesse mesmo acompanhamento do casamento, com os casais, com as famílias, que essa situação aí das linguagens de amor não era algo específico dos adultos e dos casais, mas sim de todo mundo. Então ele começou a extrapolar esse conteúdo e fazer esse estudo também com as crianças, os filhos desses casais que ele acompanhava, pelas situações que iam chegando a ele. E aí, ele percebeu que da mesma forma que a gente precisava encher o tanque de amor do nosso cônjuge, do nosso marido, da esposa, a gente também precisaria ter esse foco com as crianças, porque essa linguagem do amor já nasce com a gente, Algo nasce, mas enfim, algo que todo mundo tem desde pequenininho, vai se manifestando e a gente precisa aprender a falar essa língua do outro se a gente quer que o outro se sinta amado verdadeiramente. E assim ele chegou no conceito aí do tanque de amor, E levou isso para as crianças. E ele escreveu um livro também, que são As 5 Linguagens de Amor das Crianças, eu super recomendo, Eu tenho inclusive uma live lá no meu perfil do Instagram sobre esse livro, que pode ajudar, Um tempo um pouquinho maior do que a gente vai ter aqui nesse vídeo. E é algo que é fundamental na educação dos filhos. Então, além de tudo, esse conceito, entender esse conceito, ele nos ajuda a conhecer melhor os nossos filhos, Como eu sempre falo, quando a gente sabe, claro que se a gente convive, a gente tá ali, tá atento, tá prestando atenção, Tá verdadeiramente presente nos momentos que a gente tá com os nossos filhos, a gente vai conhecê-los. Mas algumas ferramentas nos ajudam a olhar melhor para algumas coisas, para algumas tendências, para algumas especificidades dos nossos filhos e conhecê-los melhor. As 5 Linguagens do Amor é uma delas, Outras coisas que eu sempre falo são os 4 temperamentos, é algo que também nos ajuda a conhecer melhor os filhos, E quando a gente conhece melhor, a gente ama melhor e a gente educa melhor naturalmente. O livro trata, eu sempre falo nisso, não é à toa que um dos pilares lá do meu método de educação de filhos é o amor irrestrito, E o livro deixa isso muito claro também. Nós precisamos ter em mente esse amor incondicional para os nossos filhos, mas que isso aconteça na prática, no dia a dia,
né? É diferente de muitas vezes a gente falar, eu te amo incondicionalmente. Então, os nossos gestos todos têm que ser com amor, né? Com gentileza, com carinho. E não acabar condicionando. Quando tá tudo bem, a gente é super carinhoso e tal. Quando não, a gente é ríspido, a gente se afasta, a gente fica de cara amarrada com a criança e tal. Então isso não é bem percebido pela criança, que não tem uma compreensão muito clara, tá? Das coisas ainda, muito literal, não tem uma compreensão do abstrato, digamos assim, né? Do que é subjetivo. Ah, minha mãe tá assim, mas é só porque ela tá chateada porque eu fiz aquilo. Não, a criança é literal, entendeu? Então, ela não consegue fazer essa relação direta. A gente precisa, o tempo inteiro, obviamente, né? Demonstrar que a gente ama, até para corrigir. Aliás, principalmente, a nossa mensagem clara tem que ser essa, né? Eu te amo, por isso que eu não permito, eu te amo, por isso que eu corrijo, eu te amo, por isso que eu não deixo passar as suas faltas, porque eu tô aqui lhe educando, né? E, obviamente, sem falar, mas demonstrando isso com os nossos atos. Então, a primeira linguagem de amor, não existe uma ordem, tá? Só a que eu vou falar mesmo, é o toque físico, né? Quando a criança tem essa linguagem de amor, ela é muito mais dada, chegada a abraço, ela é super carinhosa, ela quer estar junto, encostando, pele, né? A pele com a pele ali. É uma criança que tem mais necessidade de abraço, aí é mais difícil, por exemplo, de dormir separada, ela quer dormir junto. A gente percebe isso, né? E às vezes é o que ela faz também. Então ela abraça muito, beija o tempo inteiro. Se a gente senta, ela vai lá e senta grudada na gente, né? Não é tipo assim, tem um sofá enorme, ela senta, escolhe o cantinho dela pra sentar. Não, ela vem, senta e dá aquela encostadinha, né? Uma criança que quer estar sempre junto, quer ler, pega um livro pra ler, senta no seu colo pra ler o livro. Então ela tá sempre buscando. Meu Deus, essa parecida aqui no meu presépio, no segundo presépio. Então, ela quer estar sempre buscando esse contato, né, pele com pele. E a gente vai percebendo isso no dia a dia. E precisamos, obviamente, ter cuidado para falar essa linguagem quando a gente percebe que essa é dos nossos filhos. É muito comum, outro dia mesmo eu estava numa aula do curso, né, numa das aulas ao vivo do meu curso, e uma das mães estava falando, Jéssica, graças a essa aula lá que tu deste, eu percebi isso na minha filha. E isso me ajudou muito, porque essa não é a minha linguagem, ela estava me explicando. Isso é muito comum. Não é algo fácil para mim, eu não sou do toque físico, eu não sou do abraço, do beijo. Por alguma razão não é tão fácil para mim, também não é algo que para mim é tão importante, né? Ou seja, não é a linguagem de amor dela, não é como ela percebe o amor, essa mãe. Mas sabendo disso e sabendo que essa é a da minha filha e tendo isso em mente, né, ela começou, na aula do curso eu dou várias dicas, né, como usar cada uma das linguagens e tudo, tem um material, e ela começou a colocar uma desses pontozinhos no dia a dia dela com a filha, inclusive nos momentos que elas brigavam, ou que elas se estranhavam, a filha dela já é um pouco mais velha, né, e rola aquela estranheza às vezes, que elas se estranhavam, que ela tinha que fazer uma correção, que ela fazia, sei lá, era muito firme, né, com a filha e tudo, ela sabia como suavizar isso usando a linguagem da criança. Então, até numa correção, fazer isso com uma mão no ombro, né, depois corrigiu, entendeu, filha? Tá, então me dá um abraço. E isso fez com que a correção fosse muito melhor absorvida, a criança ficasse muito mais tranquila, saísse de um momento de crise, de episódio de irritação, de estresse, de choro muito mais rapidamente, porque ela conseguia prontamente usar a linguagem de amor da criança. Eu achei muito legal, né, que ela tenha compartilhado essa experiência, né, de algo que ela aprendeu ali, conseguiu colocar em prática e fez uma diferença ali no dia delas, né? Então, algo que, uma briga, um estresse que se estenderia muito mais, ficou mais fácil de ser resolvido, porque ela aprendeu a linguagem de amor da criança. A segunda linguagem de amor é tempo de qualidade. Né? Então é a criança que tem necessidade, adulto também, de fazer as coisas junto. Então, ela quer ir com você. Mamãe, mas eu só vou ali na padaria. Não, eu vou junto. Né? Tá na TV, sei lá, você tá estudando, ela tá brincando, mas ela vai lá, tipo, pega as coisinhas dela e fica ali do lado junto. Não necessariamente ela precisa estar interagindo, não necessariamente, mas é preciso, claro, esses momentos. Mas mais do que esses momentos, ela busca sempre tá sempre junto, né? Tá ali perto, tá ali no mesmo ambiente. Bora no supermercado, bora junto. Né? Mãe, me leva na escola, vamos junto. Então ela quer estar junto, tá? Eu tô falando aqui da mãe, né? Meu público maior são as mães, mas claro, ela busca isso com o pai, com o cuidador, né? Enfim. Então ela
quer estar junto com a mãe. E o tempo de qualidade, e aí por isso que eu falei que não necessariamente é só estar ali no mesmo ambiente, nem sempre isso vai resolver, obviamente, né? Para encher realmente o tanque de amor dessa criança, é preciso tempo de qualidade. Então, separar um tempinho para você sentar, para brincar junto, às vezes até a hora que você vai fazer o dever de casa com essa criança, se você não transformar esse momento num estresse gigante, vai ser um tempo de qualidade, né? Prepara aquele momento, vão ser, sei lá, 30 minutos, mas vão ser 30 minutos que eu vou dedicar de fato a minha atenção, eu vou, né, buscar todas as formas de ter maior paciência do mundo, então vou reservar aquele tempo para minha cabeça não estar em outro lugar, tá realmente ali, para que eu tenha paciência, para que a gente consiga fazer aquilo com tranquilidade. E aí você resolve o dever de casa e também enche o tanque de amor do seu filho, porque é tempo de qualidade, né? A linguagem de amor dessa criança. Então, um brincar junto, um próprio ler o livro, né? Pegar um livro para ler junto também é um tempo de qualidade. É a criança que ela precisa dessa atenção direcionada, dessa interação. Então, se você vai voltar da escola, e aí é importante saber disso porque você começa a aproveitar momentos para fazer isso. Então, você tá voltando da escola, ao invés de vir ouvindo a rádio, ou sei lá, pensando milhões de coisas para fazer, ou respondendo mensagem, áudios, né? Ou então ligando, sei lá. Aproveita esse trajeto aí da escola com os filhos para ser um tempo de qualidade, né? Então conversa sobre como foi, faça uma brincadeira que vocês gostam de fazer no carro junto, sei lá, bota uma música e cantem junto. Aproveita esses momentos que poderiam ser perdidos, digamos assim, para de fato encher o tanque de amor do filho, né? E muitas vezes, se a gente não percebe, se a gente está só no automático, a gente está sempre com pressa, a gente perde essas oportunidades que não tomariam tempo extra para nada e que a gente pode de fato aproveitar para encher o tanque de amor da criança. A terceira linguagem de amor é atos de serviço. A criança que tem essa linguagem de amor, ela valoriza. Óbvio que todas valorizam, óbvio que todas querem que a gente faça por elas as coisas. Mas a criança que tem essa linguagem de amor, ela valoriza especialmente o que nós fazemos por eles, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Para não acabar passando por cima, fazendo pela criança o que ela poderia fazer sozinha, mimando, digamos assim, né? Mal acostumando uma criança que já deveria estar tendo certa independência, autonomia para alguma coisa, mas como a gente vê o tanto que ela gosta que a gente faça, e aí talvez porque ela peça, né? Mas eu não sei, a gente vai e faz por ela, porque talvez essa seja a linguagem de amor dela, mas aí a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Então, quando a criança tem essa linguagem de amor, ela gosta de que coisas sejam feitas para ela, tá? Então, ela vai ficar muito satisfeita, muito feliz, a gente percebe na reação deles, por exemplo, se você disser que preparou a lancheirinha dela, a mamãe já fez o seu lanche para você levar para a escola, e aí você já tem que fazer o lanche da criança, né? Você já faria, mas você dá uma caprichada, você, sei lá, fiz o seu preferido, né? Alguma coisa nesse, é claro que não vai ser sempre assim, até porque se for sempre já não vai ser tão especial, mas aproveita os momentos para fazer pela criança alguma coisa nesse sentido, né? Então ela pode buscar muita ajuda o tempo inteiro, mas a gente tem que maneirar, né? Pra não passar por cima da sua autonomia, como eu falei. Mas eventualmente você vai ter momentos no dia pra fazer algo por ela. Mas não, a mamãe fez pra você, a mamãe que ajeitou, a mamãe que, sei lá, fez seu prato preferido, né? Fez o lanche preferido da casa. Eu já um dia, porque a responsabilidade deve ser da criança. Hoje a mamãe já arrumou sua mochila, eu limpei porque tava precisando dar uma limpadinha e tal, já tá toda arrumadinha, agora é só você manter, só você cuidar. Enfim, coisas nesse sentido, a criança gosta que faça por ela. Às vezes a culinária, né, é algo que facilita a gente até isso, né? Sei lá, fazer o bolo que a criança gosta, fazer um biscoito pra ela, fazer a comida preferida dela, enfim, acaba nos facilitando, mas não é só isso. Acaba que é só algo que a gente vai fazer por ela e ela que deveria fazer, né? Uma responsabilidade, um encargo, uma tarefa, aí tem que ter cuidado com isso. Mas a gente tem que saber encontrar momentos de fazer algo pelo filho e valorizar isso, né? Assim, a gente já faz um monte de coisa pros filhos, mas a gente dá uma valorizada, né? A mamãe fez pra você, fez só pra você, fez especialmente pra você, e realmente fazer. A quarta linguagem de amor é presentes. Também é uma outra linguagem que, assim como o ato de serviço, a gente precisa ter cuidado para não extrapolar, né, a linha ali do exagero, do que vai mimar a criança, do que vai deixar ela mal acostumada, no que a gente não quer, né, não vai ensinar muita coisa.
Mas a criança que tem essa linguagem de amor, o adulto também, ela gosta especialmente de ganhar presentes, né? E óbvio que toda criança gosta de ganhar presente. Mas para quem tem esta linguagem, não é o valor, não é aquele brinquedo que eu queria, não é aquele negócio que eu passei na loja e pedi para comprar, não é isso. É o valor da coisa que alguém pensou em mim e levou para mim. Isso pode ser, sei lá, uma pipoquinha do pipoqueiro de rua que a criança adora e que, sei lá, compra no fim de semana, mas dessa vez você estava dirigindo para casa, viu o pipoqueiro, passou, comprou e falou: olha, mamãe trouxe para você esse presente, né? Pode ser uma coisa que achou na rua e que é, sei lá, a criança costuma catar galhos de... Eu tô dando exemplos que acontece aqui, né? Meus filhos adoram catar coisa na rua, catar pedras bonitas, ou então catar galhos, não sei o quê. E aí outro dia eu tava andando na rua, e na frente de uma loja de coisas de decoração e tal, era uma pedra, tipo pedra normal, só que pra ficar mais estiloso, eles pintaram, né? Acho que com tinta spray, sei lá. Eu sei que ficou as pedras todas pretas, pedra normal, não sei se é seixo, não sei como é que chama. Acho que não é seixo, mas enfim, tava tudo preto. Aí eu trouxe uma dessa pro Vinícius, né? O meu filho que adora catar coisa na rua. E assim, ele ficou felicíssimo, botou lá na coleção dele e tal. Era uma pedra que eu catei da rua. Nem sei se a linguagem dele é presente, porque ele ainda é muito pequenininho, eu vou já explicar isso pra vocês, mas foi uma ocasião que eu falei, ele vai gostar de saber que eu pensei nele, pensei na coleção dele, pensei nas pedras que ele cata na rua e é uma pedra diferente e levei pra ele. Então a criança que tem essa linguagem ia ficar extremamente feliz com isso, ia se sentir muito amada, né? Que é o mais importante. Então a gente pode ter essas ideias e não precisa necessariamente comprar, gastar, pelo contrário, não devemos fazer isso. Mas para essa criança, tudo que envolve o presente vai importar. Então se você faz uma surpresa, se você embala bem bonito, se você conta uma historinha que você passou por lá e lembrou que ele gosta, que ele faz, que não sei o que, e leva para a criança, tudo isso vai ter uma importância maior, ela vai se sentir muito mais amada, se essa é a linguagem dela. É claro, tem presente também, um brinquedo, enfim, tudo isso eles vão ficar felizes, toda criança fica. Mas é isso, né? Nesse caso, importa menos essa questão do valor, se é um brinquedo que ela queria muito. Às vezes, se for, ótimo, beleza, mas porque já ia ter uma data para dar mesmo, óbvio que ela vai ficar muito feliz. Pequenas ocasiões, o pai que viaja quando volta, traz uma coisinha que lembrou da criança, enfim. Eventualmente fazer uma surpresa, às vezes uma pipoca, às vezes um pirulito, enfim, coisas que você... E aí você valoriza, como eu falei. Mamãe trouxe um negócio pra você, trouxe um lembrei, entendeu? Então são coisas que a gente pode colocar, incluir no nosso dia a dia para demonstrar mais ainda e na prática o nosso amor, né, pelos nossos filhos. E aí a última linguagem de amor são as palavra de afirmação, né? O que é a palavra de afirmação? É a criança, a pessoa, né, adulto, como eu falei, porque são as mesmas linguagens, tá, gente? Quando eu falei lá no começo da teoria do adulto, são as mesmas linguagens de amor. A palavra de afirmação, a pessoa gosta de ter um certo reconhecimento das coisas que faz, ela busca nas palavras do outro, é exatamente isso que diz, né? Palavras de afirmação, ela busca uma certa afirmação de si mesma, de suas qualidades, né? Nessa palavra do outro. Então, que a gente busque reforçar um bom comportamento, elogiar, né, ressaltar uma qualidade que a criança tem. Claro, e aí a gente tem cuidado novamente para não fazer isso de forma exagerada, no sentido de que perca a validade, porque fica até um pouco falso, né, fica até um pouco exagerado. Então isso também não deve ser feito. Mas a gente pode incluir coisinhas no dia, né? Então tem uma coisa que é só de vocês, que você fala pra criança, né? Um eu te amo diferente de dizer, um apelido que ressalta carinhoso, né? Que ressalta uma qualidade da criança. E aí você vai vendo coisas próprias da relação mesmo, que fique bastante pessoal, tá? E aí tem várias dicas. Aí você pode, por exemplo, ainda agora eu falei da lancheira, então uma coisa que você já faz pra criança, já faz o lanche. Bota um bilhetinho, né? Quando a criança já sabe ler, bota um bilhetinho pra criança falando alguma coisa dela, né? Falando alguma coisa que você vai lembrar dela. Sei lá, segunda-feira e depois de um fim de semana, fala alguma coisa, adorei o nosso fim de semana, adorei que a gente passou tanto tempo junto, né? Você me faz muito feliz, você alegra o meu dia, enfim, coisas específicas da criança. Ela vai ter uma prova, coloca lá, filho,
né? A mamãe confia que você vai fazer uma excelente prova, não esqueça, você sabe, você estudou muito por isso, você, sei lá, tá preparado, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, bilhetinho na lancheira, mas falar, mas, sei lá, uma forma diferente de se despedir da criança. Isso tudo são coisas que a gente pode incluir no nosso dia e às vezes vai até virar um hábito, mas um bom hábito, e não um hábito no sentido de que vai ser no automático e não tem mais valor. Não. Pode até ser que vire um bom hábito. Pode até ser não, é para virar um bom hábito e vai ter o mesmo valor, claro, se o seu coração tá naquilo, fazendo com aquela intenção reta de demonstrar o seu amor para a criança, né, da forma que ela percebe. Então essas são as 5 linguagens de amor, e aí só pra gente finalizar, algumas coisas muito importantes com relação a isso, com as crianças, né, e os adultos também, mas em outra medida, mas com as crianças é importante que a gente use todas as linguagens, tá? Não é que a gente vai deixar esquecer, nunca mais eu preciso abraçar o meu filho porque eu descobri que a dele não é toque físico. Não, não é isso, tá? Então, use todas as linguagens, as crianças estão em fase de desenvolvimento, o carinho, né, esse amor, enfim, todas essas necessidades afetivas precisam ser atendidas, diversas formas, então é importante que a gente use todas. Mas quando a gente descobre do nosso filho, a gente foca naquela principal. Às vezes é muito comum que a criança está ali crescendo, a gente fica em dúvida de 2, capricha nessas 2. Até conhecendo as 5, para usar todas é mais fácil, porque você sabe mais ou menos o que você está fazendo, tá? Mas foca na da criança uma vez que você descobre. Até por volta dos 5 anos de idade, nem adianta a gente ficar tentando descobrir a linguagem da criança, porque ainda, às vezes a gente ainda não consegue perceber, não tá bem definida, e aí, mais ainda, a criança precisa de todas, tá? E também é importante entender que quando crianças pequenas, né, menores ainda de 5 até os 3, enfim, até os 4, bebês principalmente, tempo de qualidade e toque físico são as principais. Devem ser faladas sempre, todos os dias, o tempo inteiro, para encher o tanque de amor dos nossos filhos, tá bom? Então não esqueça os pontos finais aí. Não tentar descobrir até os 5 anos, usa todas as linguagens, especialmente toque físico e tempo de qualidade. E mesmo quando você descobrir, você vai caprichar naquela que é a principal da criança, ou a principal e a segundinha ali, capricha nessas. Mas lembrando que tem todas as linguagens pra gente falar e usar com os nossos filhos, tá bom? Bom, era isso. Eu tenho certeza que uma criança que se sente amada, que se sente acolhida, que se sente segura, ela vai demonstrar isso no comportamento dela, no dia a dia, né? É uma criança mais feliz, tá mais alegre, ela é mais tranquila, eu tenho certeza que isso pode mudar de fato o dia a dia e principalmente a sua relação com o seu filho, uma vez que você acerta aí na sua linguagem de amor, né? Acerta como falar com o filho para que ele perceba de fato o amor que você sente por ele, ok? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.